E agora, o mundo em que vivemos. Uma análise dos acontecimentos atuais à luz da Bíblia. Com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero fazer referência a algumas revelações e visões que Deus tem dado sobre o Brasil e sobre o mundo, ainda nesses dias, no mês de abril. Nós temos procurado estimular as pessoas a orarem a Deus e no ministério de intercessão as revelações são necessárias. Isso está lá em Romanos 8, a partir do versículo 26. Nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Os pentecostais interpretam isso como o auxílio de línguas estranhas, porque quando nós não sabemos pelo que orar e oramos em língua estranha, o Espírito Santo ora por nós e de uma forma, claro, muito melhor do que nós mesmos. Mas o gatilho da língua estranha somos nós que apertamos. O tempo que disponibilizamos para orar em língua estranha somos nós que resolvemos. E então a oração somos nós que fazemos, mas quando oramos em língua estranha, o Espírito Santo ora por nós. Quando nós estamos buscando de Deus visões, revelações que norteiem nossas orações, nós nunca devemos nos acomodar e precisamos entender e discernir tudo isto. Eu me lembro de uma família que se reunia em determinado lugar, em São Paulo, e aparentemente ia tudo bem. Uma senhora da família pegou câncer no seio e então alguém foi lá e teve uma revelação, e a pessoa não sabia, mas teve uma revelação, mas não houve discernimento. Houve uma revelação de que ela estava ali com a doença, talvez o próprio câncer, não sei. Bom, aquilo foi comemorado como sendo a cura dela. Se Deus revelou, é porque ele já curou e saíram todos alegres e pouco tempo depois a mulher morreu. Aquilo foi uma água, foi uma tristeza. Afinal de contas, Deus não tinha revelado como aconteceu aquilo. Bom, a família se esmiringuiu e o testemunho ali acabou e as consequências foram muito ruins. A falta de discernimento. Deus revelou que havia câncer, só quer dizer isso. Deus revelou. Mas e daí? Nós vamos orar, vamos nos derramar diante de Deus, vamos usar o direito que temos desse meio de graça, a oração, para clamar a Deus. Devemos orar e era o que devia ser feito, mas aquilo foi mal interpretado, gerou uma falsa expectativa e depois desiludiu muitos daquele lugar, daquela família, frustrou expectativas, foi muito ruim. Quantas vezes isso tem acontecido? A má interpretação de uma revelação traz escândalo para o evangelho, algo que não se cumpre. E então nós precisamos estar atentos com relação a isso para não causarmos falsas expectativas. Portanto, é um ministério que tem que estar junto, a oração, junto com a intercessão e a revelação, visão, com interpretação, a revelação e a oração, a intercessão, e isso tem que estar junto. Deus quer a nossa participação, por isso Ele nos revela tantas coisas. Bem, eu tenho estimulado pessoas a orarem pelo país com o ministério de intercessão, buscando com intimidade a presença de Deus, disponibilizando um tempo para orar a Deus, de acordo com a Bíblia em 1 Timóteo, no capítulo 2, todos os cristãos deveriam estar fazendo assim, mas não é o que acontece. A gente sempre lembra que na Coreia do Sul, desde as guerras, os cristãos começaram a ter um entendimento. Cada um deles precisava orar 1 hora por dia pelo seu país, depois por eles.
mas cada cristão na Coreia do Sul deveria orar 1 hora por dia, a primeira hora do dia, ao Senhor pelo seu país. E eles começaram a fazer isso. Hoje a Coreia do Sul é uma potência mundial. E o Senhor quer que sejamos orando pelo nosso Brasil, mas orando como? Senhor, abençoa o Brasil inteiro. Já orei. A gente precisa de uma revelação para ter uma oração mais específica, mais objetiva, na qual possamos colocar fé para funcionar. Nós precisamos saber o momento atual. Nós não somos políticos, não estamos interessados numa política de direita, nem em apoiar partidos de direita. Nós somos servos de Deus, queremos ver o reino de Deus fortalecido no Brasil e a igreja avançando, evangelizando. Nós devemos estar envolvidos nisso, no reino de Deus. Mas precisamos saber, pelo menos em linhas gerais, o que acontece no país para estarmos orando. Tendo dito isso, eu vou trazer aqui algumas das revelações que Deus tem dado a irmãos nossos. Nós procuramos anotar, e pessoas que se comunicam conosco e mandam essas revelações, eu creio que são muito úteis, inclusive para que, como diz a Bíblia, outros profetas julguem e confirmem. Nós precisamos disso, de ter convicção e certeza. Bem, então a irmã diz que estava orando pelo presidente. Você tem orado pelas nossas autoridades? Ela estava orando pelo presidente e ela via vários repórteres com câmeras nas mãos e via o presidente subindo uma escada para um palanque. E também via um caixão embaixo da escada, como que o motivo de ele estar subindo ser o caixão. Interessante. E ela via também, orando pelas eleições, um velório e um caixão escuro. Bem, pode ser para o presidente, pode ser para uma outra grande autoridade. De qualquer forma, é algo que vai sacudir o Brasil. A primeira parte da revelação já está se cumprindo. O presidente está cada vez mais badalado, apoiado. Dizem as pesquisas contrárias que ele está subindo nas pesquisas, que ele estaria lá embaixo, então ele está subindo. O presidente está tendo oportunidade de fazer coisas, falar, e está convocando o povo todo para uma grande manifestação que, em princípio, vai ser grande em 1º de maio. Nós estamos falando antes do 1º de maio e nem temos muitas informações sobre isso, de como isso será. E, de qualquer forma, é o que nós estamos reportando aqui, que Deus tem mostrado a algumas pessoas. Orando pelas eleições, ele viu um velório e um caixão escuro. Então, tudo que vai acontecer brevemente no Brasil estará relacionado com as eleições. Coisas que vão acontecer antes ou durante as eleições, ou talvez minando as eleições, ou até cancelando as eleições. Tudo vai acontecer nessa época até as eleições. Bom, também orando pelo 1º de maio, a irmã via como que um caos, pessoas iradas, exaltadas. Eu acho que isso vai acontecer. A tropa de bolsonaristas que o presidente está convocando para as manifestações em 1º de maio já virão muito exaltadas. A irmã, sem muito conhecimento de política, sem entendimento dessas coisas, já começou a vislumbrar isso, e Deus revelou a ela esse caos. E eu creio que isso deve realmente acontecer. E a nossa parte é ir lá nas manifestações? Não, é ficarmos aos pés do Senhor, orando. É o que nós devemos fazer. Por enquanto, todas as manifestações no Brasil, verde e amarelo, né, as manifestações a favor do presidente Bolsonaro têm sido pacíficas. Mas nada impede que de um momento para outro eles fiquem violentos. Essa manifestação é específica, convocada contra o STF. Bem, outra revelação, orando pela noiva de Cristo, pela igreja, ela viu
uma mulher com vestido de noiva arrumado, ou ela arrumando a maquiagem, muita maquiagem e joias. A noiva não é assim que se prepara para o encontro do noivo, e é o que está acontecendo. Várias outras revelações têm também sido trazidas nessa mesma direção. A noiva dormindo e dificilmente acordando. A noiva é a igreja, está embevecida, embriagada, está gostando do governo, do mundo, das coisas deste mundo. A noiva não está preparada para subir, não está preparada para o encontro do noivo, vai ter que sofrer muito. Bem, e ainda quando estavam orando pelos cristãos perseguidos no mundo todo, e é o que está acontecendo no mundo todo, a pressão e perseguição contra os cristãos está aumentando assustadoramente. Então, a irmã via, era como se os 4 cantos da terra estivessem clamando pela volta de Jesus. E ela via muita dor nesses irmãos perseguidos pelo mundo todo, clamando pela volta de Jesus. Vem logo, Senhor, Maranata, vem logo. E era como se o Brasil não estivesse junto. Ela diz que não sabe por quê, mas o Brasil não estava junto. A perseguição no mundo todo, a dor, os cristãos clamando. E no Brasil, os cristãos acomodados, dormindo, a noiva toda emperequetada, cheia de joias, gostando do mundo, se apaixonando pelo mundo, a igreja no Brasil. Então ela crê que por isso a dor vai vir também sobre nós. Uma das razões de Deus estar permitindo que a guerra na Ucrânia se prolongue é que o povo de Deus na Ucrânia se volte para o Senhor. De quebra, os países vizinhos estão sentindo o cheiro de guerra também perto deles. Os cristãos, na Bulgária, na Letônia, Estônia, ali do lado no Afeganistão e, de certa forma, em outros países ali que já foram soviéticos e agora estão mais ligados à Europa. Esses países têm alguns cristãos e muitos cristãos nominais. Deus está permitindo que esses países sofram. Nesses países vizinhos da Ucrânia, o ambiente não está muito favorável, não. Os cristãos estão sendo sacudidos ali também. Mas no Brasil, os cristãos estão dormindo o sono da indolência. Então, a irmã já tem entendimento disto, de que a dor virá também sobre o Brasil. E as outras revelações dizendo que isso está relacionado com as eleições e a atitude do presidente Bolsonaro. O que vai acontecer com ele é um mistério. Deus o colocou lá para governar, mas ele está muito empolgado com a política. Então, como há sofrimento acontecendo em outros países, virá sobre o Brasil também. E tudo que vai acontecer está de alguma forma relacionado com o Bolsonaro e com as eleições. O povo de Deus é para orar, não é para entrar em política, é para orar. Deus nos quer orando, intercedendo pelo nosso país. Comece a entender isso, prestar atenção, meu irmão, minha irmã.